As 100 melhores histórias da Bíblia. 7. O riso de Sara. Abrão e sua esposa Sarai viviam um dilema verdadeiramente angustiante. Apesar de já estarem em plena velhice, ainda desejavam ardentemente ter um filho. Esse desejo, já de si natural, havia se tornado uma verdadeira obsessão para ambos, especialmente para a pobre Sarai, quando o Deus de Abraão se manifestara, anunciando-lhes que ele seria pai de numerosa descendência. Abrão, isto não pode ser, dizia a velha esposa, quase todas as noites em que ambos, dividindo o leito, rediscutiam pela milésima vez o assunto. Como poderei eu, uma velha de mais de 70 anos, procriar? O Senhor pode tudo, dizia Abrão, diante do incômodo argumento. Se é assim, por que ele não faz com que seja de uma vez? Dizia a velha Sarai, depois de nova pausa. Será quando ele quiser, dizia Abraão. Era um belo argumento, mas ele sabia que ainda não era o fim. Por que ele repete sempre a mesma coisa, a mesma promessa, mas nunca a cumpre? Dizia ela, penetrando numa fronteira que sabia ser perigosa. Seremos nós quem vamos pedir contas ao Senhor de suas promessas? Dizia então Abrão, suspendendo levemente a cabeça para que suas palavras se tornassem perfeitamente audíveis. Um novo silêncio descia sobre as cabeças grisalhas do casal angustiado. Abrão, entretanto, mantinha os olhos abertos, pois sabia que não dormiria tão cedo. Faz tempo que ele renovou a sua promessa? Dizia Sarai, mais suavemente. Algum tempo. Respondia laconicamente Abrão. Quem sabe, então, a bênção já esteja operando? Então, Abrão sabia que era chegada a hora de virar de lado, porque, de outro modo, não poderia jamais ingressar no seu sono. Alguns dias depois, Sarai lhe aparecia de olhos baixos. Nada, Abrão. E então, à noite, sob o manto cintilante figurado da descendência inteira de Abrão, o velho servo de Deus preparava-se para recomeçar tudo outra vez. As coisas estavam assim quando, depois de nova frustração, Sarai apresentou-se diante de seu marido. Abrão, eu desisto, disse ela, tomando finalmente uma decisão. Desiste do quê? Definitivamente, o Senhor não quer que eu procrie, disse ela, desalentada. Tome então nossa escrava Agar e tenha um filho com ela. Que está dizendo? Falou Abrão, arregalando os olhos. É isso mesmo que eu disse, meu esposo, insistiu a desiludida Sarai. Agar será a mãe do filho que não posso nem nunca poderei lhe dar. E dando as costas, encerrou o assunto, pois era humilhante demais para ela estar a pedir ao marido uma tal coisa. Abrão alisou as barbas alvas durante um dia inteiro, enquanto observava a escrava no seu ir e vir cotidiano. Agar, uma escrava, mãe de minha descendência? Pensava ele demoradamente. Então, sem receber qualquer outro sinal de Deus, indicando que tal não fizesse, decidiu-se a acatar a sugestão da esposa. Agar, irei à sua tenda esta noite, disse ele um dia à escrava. Submissa, ela acatou a ordem do seu senhor. É vontade minha e de minha esposa que coabitemos, para que dessa união resulte um filho que leve adiante o meu nome. Os olhos amendoados da escrava de pele escura, eis que era egípcia, arregalaram-se ligeiramente. Importa muito que você saiba, entretanto, que o filho dessa união não será seu, mas como se fosse meu e de minha esposa, Sarai. Será como diz meu senhor, disse Agar, curvando-se. E então, nessa mesma noite, Abrão adentrou a tenda de Agar, que já o esperava de olhos baixos e discretamente enfeitada. Sem que nenhum deles dissesse qualquer palavra, Abrão a possuiu,
enquanto sua esposa, sozinha na tenda do casal, fazia um esforço sobre-humano para converter a humilhação em humildade. No dia seguinte, a escrava Agar ergueu-se com um novo semblante. Será de meu ventre que sairá a descendência prometida, dizia ela, orgulhosa. No mesmo dia, de maneira imprudente, perdeu toda a consideração pela sua senhora, passando a andar de ventre empinado em meio às tendas. Tem o ventre mais liso que a palma da mão e, no entanto, parece que já leva a descendência inteira dentro dele, diziam as más vozes. Sarai, naturalmente, era a mais revoltada com aquele desplante. Por que não baixa um pouco a crista, escrava? Dizia ela, irada. Quem carrega no ventre o filho de Abrão não tem, então, motivo de erguê-la até as estrelas? Aquilo de estrelas já era, claro, outra provocação, que a rival lhe lançava às faces. Então Sarai, arrependendo-se totalmente de ter permitido tal afronta à sua autoridade, resolveu interpelar o marido. Abrão, sua escrava tomou-se de tal presunção que muito me custa não chicoteá-la, mesmo carregando nas entranhas o fruto de sua virilidade, disse ela, adentrando um dia a tenda do esposo. Mas Sarai, foi você quem quis assim? Nunca pretendi ser humilhada, por certo. Decida-se entre mim e a escrava. Abrão, pouco disposto a bate-bocas, resolveu lavar as mãos naquele caso. Ela é sua escrava, disse ele meio encolhido. Faça o que achar melhor. No mesmo dia, Sarai fez o que achava melhor, e tanto maltratou a pobre Agar que esta, temendo pela vida do filho, fugiu para o deserto. Agar fugira na calada da noite, levando consigo uma trouxa de roupa e o filho no ventre. Temerosa de que sua senhora fizesse perder a coisa mais preciosa de sua vida, e única oportunidade de vir a ter uma dignidade infinitamente superior à dos meros escravos, Agar errou pelo deserto até buscar refúgio numa fonte que ficava no caminho de Shur. Ali estava ela, recostada e exausta, com o ventre suado da longa caminhada, quando viu surgir à sua frente uma criatura resplandecente. « Quem é você? » exclamou assustada. « Um anjo do Senhor, » disse ele calmamente. « O que está fazendo aqui? » Fui expulsa da presença de minha senhora. Volta até lá e curva-te às suas ordens. Meu filho corre perigo diante da ira dessa terrível mulher. Nada temas, teu filho nascerá e se chamará Ismael, porque o Senhor te escutou. Ele será um verdadeiro jumento selvagem e dará origem a uma nação imensa e poderosa. Todos erguerão sua mão contra ele, e ele a sua contra todos. Ora, depois de ter recebido a honra de dirigir a palavra ao próprio anjo do Senhor, privilégio que a própria esposa de Abrão não merecera, Agar encheu-se de coragem e determinação. Por isso, resolveu seguir as ordens de Deus e retornar para o convívio dos seus senhores, deixando para trás o poço de Lahai, que se chamou assim porque foi ali que o Senhor a viu em sua aflição. Por certo que Agar não foi recebida de braços abertos pela sua senhora. Muita briga e desaforo teve de suportar, mas ainda assim resistiu, até que suas entranhas pudessem liberar o fruto do seu ventre, que se chamou efetivamente Ismael. Abrão tornou-se pai, deste modo, aos 86 anos, o que não deixava de ser uma primeira, ainda que incompleta, confirmação da promessa divina. Mas a verdadeira promessa ainda não se concretizara. Mais 13 anos se passaram até que Abrão, contando então com 99 anos de idade, recebeu nova visita do seu Deus, que começou por lhe repetir os mesmos termos de sua velha promessa. Apesar de seus ouvidos escutarem mais uma repetição das mesmas coisas, em momento algum Abrão pensou em perder as estribeiras e lhe dizer inconformado: Agora chega, Senhor. Falta 1 ano para eu completar 100 anos de vida, e o Senhor vem de novo com a mesma conversa? Desta vez, porém,
Deus tinha uma novidade concreta a apresentar. Já que estás destinado a te tornar o pai de uma multidão de nações, disse o Senhor, desde hoje passarás a chamar-te não mais de Abrão, pai exaltado, mas sim Abraão, pai da multidão. Ao passo que tua mulher deixará de se chamar Sarai, senhora, para chamar-se Sara, grande senhora. Este é o primeiro sinal da nova aliança que estabeleço entre nós. O Senhor repetiu então de maneira quase inacreditável aos ouvidos atentos de Abraão a sua velha promessa, a da terra prometida e a da descendência inumerável como as estrelas. Praticamente nos mesmos termos, de tal sorte que o esposo de Sara chegou a cogitar se o Senhor não estivera durante todos esses anos repetindo-lhe uma anedota. Mas as palavras que se seguiram trouxeram, desta feita, uma verdadeira novidade. Como sinal da aliança que estabeleço entre mim e teu povo, exijo que todos os homens nascidos de tua fecundidade sejam circuncidados. Circuncidá-los, Senhor? Sim, tomarás o prepúcio de todo menino nascido de ti e o cortarás no 8º dia após o seu nascimento. Agora sim, estava-se diante de algo verdadeiramente concreto, pensou Abraão, quase eufórico. Se o Senhor já descia a detalhes, então era porque a promessa finalmente se realizaria. Abraão, prostrado de joelhos, apesar de seus 99 anos, indagou do seu Senhor: mas como poderei gerar filhos, quase aos 100 anos de idade? E Sara, como poderá parir um filho aos 90? Depois de todo esse tempo, Abraão parecia ter se convencido dos argumentos de sua incrédula esposa. Senhor, disse ele amigavelmente, que Ismael, já vivo, seja o primeiro elo de nossa aliança, e que através dele sigam todos os demais, para que não se exija de uma carne quase morta o que ela não mais pode obrar. Mas a voz do Senhor retumbou: não. Sara, tua mulher, é quem vai gerar o primeiro filho da minha aliança, e ele se chamará Isaque. A Ismael caberá a ascendência sobre outra grande nação, mas a minha aliança estará estabelecida a partir do filho teu e de Sara. Dito isso, o Senhor desapareceu, deixando Abraão banhado em euforia. No mesmo dia, o velho patriarca tomou Ismael, que já tinha 13 anos de idade, e, por via das dúvidas, também os escravos e todos os homens de sua tribo, e cortou pessoalmente o prepúcio de todos eles. Depois, tomando do mesmo instrumento, fez a operação em si mesmo, para que não fosse ele o único a não trazer no corpo o sinal divino da Sagrada Aliança. Alguns dias depois, ele ressurgiu novamente, desta feita sob a forma de 3 enviados. Abraão estava sentado em frente à sua tenda. Fazia muito calor e ele tentava aliviar-se gozando da brisa quente que soprava. Era quente, mas era vento afinal. Então, subitamente, viu surgir ao longe 3 personagens. Algo lhe dizia que eram pessoas muito importantes, pois desde que pusera os olhos sobre eles, sentiram uma sensação extraordinária percorrer-lhe os membros. Um deles, em especial, parecia trazer um ar de autoridade, o que o tornava superior aos demais. Quando se aproximaram da tenda de Abraão, este correu até eles, rojando-se ao solo. Forasteiros, não passem reto por minha aldeia, disse ele humildemente. Entrem e descansem enquanto minha mulher prepara coisas deliciosas, para que renovem as suas forças. Os 3 estrangeiros concordaram e foram sentar-se ao pé de um dos carvalhos de Mambré. Enquanto isso, Abraão corria até a tenda onde estava sua mulher. Ande, Sara, prepare bolos deliciosos para os forasteiros que aí estão, disse ele, convicto de que era necessário agradá-los a todo custo. Depois correu até o redil das ovelhas e ordenou a um dos tratadores que escolhesse a melhor ovelha e a preparasse do modo mais saboroso. Quando tudo ficou pronto,
a refeição foi servida aos 3 forasteiros, que a saborearam com muito gosto. Ao cabo disso, o principal deles começou a falar: "Onde está a tua esposa Sara?" Assim que ele falou, Abraão sentiu que estava diante do próprio Senhor. "Oh, ela está em sua tenda, Senhor. Ela é um pouco envergonhada." "Envergonhada?" "Sim, na verdade está escondida, porque sou um pouco ciumento também." "Então ela deve ser muito bela." "Verdadeiramente, apesar da idade que se aproxima da minha. Embora pareça vanglória, ainda assim direi que chegou a ser desejada pelo próprio Faraó." "Muito bem," disse o Senhor. "Então, ouve o que agora vou dizer." Abraão afinou bem os ouvidos e permaneceu em atenta expectativa. "No próximo ano retornarei, e quando o fizer, tua esposa será mãe de um menino." O velho patriarca ficou a mirar o vazio. "No ano que vem?" repetiu maquinalmente. "No ano que vem, nessa mesma época." Sara, entretanto, que estava escondida em sua tenda um pouco atrás, escutou aquelas palavras com infinito estupor. Na verdade, foi como se tivesse escutado aquela promessa pela primeira vez em sua vida. Afinal, desde que entrara na casa dos 90 anos, havia abandonado de vez a velha esperança. "Há quanto tempo deixei já de menstruar?" pensou ela diante da surpreendente notícia. E passando a mão em seu rosto e suas formas, não pôde deixar de constatar: "Não adianta, estou murcha e seca como uma velha tâmara. E meu marido, o pobre, não está em melhor situação. Como esperam então que eu volte a parir?" Porém, nem bem terminara de pronunciar esta palavra, e viu-se acometida por um repentino acesso de riso. Cobrindo a boca com a ampla manga de seu manto, a velha senhora de cabelos brancos começou a rir como nunca o fizera, a ponto de seus olhos encherem-se de lágrimas. A velha Sara, esposa do arquivelho Abraão, dando à luz, sussurrava ela, tentando controlar o acesso. Então, ouviu a voz do Senhor, que estava entre seus 2 anjos, elevar-se. "Por que Sara está rindo lá atrás em sua tenda? Julga, porventura, que haja algo impossível ao Senhor?" Abraão ficou pálido como as suas barbas e endereçou um olhar faiscante para a tenda onde sua esposa se ocultava. "Oh não, eu não estava rindo", disse ela lá de dentro, sem aparecer, no entanto. "Estava sim, Sara", retorquiu o Senhor, como se tivesse pego um faltoso num jogo do sério. E foi por causa desse riso franco que o filho de Sara, que efetivamente nasceria no ano seguinte, receberia o nome de Isaac, que quer dizer riso. Anunciada a boa nova, o Senhor ergueu-se junto com os seus anjos e fez menção de partir. Antes, porém, para que não ficasse nenhuma dúvida a respeito, repetiu pela última vez a promessa de que seu escolhido seria pai de uma grande nação, bendita entre os povos, e que tanto ele como seus sucessores deveriam seguir sempre nas suas veredas. Depois o Senhor declarou que ia para Sodoma e Gomorra, pois queria ver com seus próprios olhos se era verdade que o pecado havia se assenhoreado da gente perversa que lá habitava. Abraão e seu Deus ainda estiveram conversando longamente sobre o assunto, mas Sara, que ainda permanecia em sua tenda, não queria saber de mais nada, a não ser do filho que tinha, a partir de agora, data certa para nascer.